Ok? 1º de outubro de 2022 foi quando eu tive a visão, porque já virou meia-noite. Que nós estamos aqui na live, no dia 2 de outubro de 2022. Amém? Vocês sabem que quando nós viemos ter visão, essas coisas, vocês sabem que eu não brinco com essas coisas, né? Quando eu tenho visão e tudo mais. E sem delonga, a galera do Rio tá aí com a gente? A galera do Rio tá aí com a gente? Lembrando que eu não preciso... você já conhece um canal há um tempo, você já nos acompanha o nosso ministério. Vocês sabem que nós não brincamos com profecia ou qualquer coisa assim. E eu não... Aquilo que eu sempre tenho como base, principalmente das visões que eu tenho, que principalmente quando eu profetizar, que não aconteça, ok? Eu prefiro que não aconteça, ok? Quando eu vejo algo, se é algo de ruim ou algo extremo, eu prefiro que não aconteça, amém? Por isso eu não me importo se aquilo que eu profetizar vier aqui e não acontecer. Glórias a Deus se não acontecer, se nós conseguirmos intervir, ok? Em nome de Jesus. Bom, sem demora, vamos nessa. Pessoal do Rio aí, fica atento, pessoal que tá no Rio, né? Foi uma visão rápida, vou resumir, foi uma visão rápida, mas que foi algo sério, ok? Eu tava num ambiente em que Deus sempre me leva quando Ele me dá uma visão. Eu estava nesse ambiente, de repente eu estava no local embaixo, né? Que é um local que tem uma escada que sobe para um local. E de repente entrava alguém correndo desesperado na porta, e eu tava lá embaixo e eu ouvia o tamanho do desespero da pessoa que tava ali. Eu ouvia ela completamente desesperada, e ela falava esse seguinte, ela chegava gritando: a grande tribulação começou no Rio, ok? Ela gritava assim, a pessoa entrava gritando e dizia: a grande tribulação começou no Rio. E ela utilizava esse termo, grande tribulação. Neste momento eu ia de encontro a essa pessoa, eu subia a escada, ia de encontro a ela, e eu falava muito irado com ela, tá? Eu falava muito bravo, porque nessa concepção, ela tava tendo uma referência de que algo que tava acontecendo, que aconteceu no Rio, era algo que pra ela remetia à grande tribulação, a ponto dela dizer: a grande tribulação começou. Ok? Era isso que ela dizia. Então eu chamava a atenção dela, irado, eu tava irado naquele momento, eu chamava a atenção e falava: não! Você sabe que nós entendemos de escatologia. O que está acontecendo isso, mas não é a grande tribulação. A grande tribulação só acontece depois que nós saímos daqui. Eu dizia isso, chamava a atenção dela brava e dizia: não é a grande tribulação. Porque a grande tribulação só começa depois que nós saímos daqui. Eu afirmava para ela. Ok? Porém, aquilo que aquela pessoa tinha como semelhança do que estava acontecendo com ela lá no Rio, ela achava que ela estava na grande tribulação. Ok? Então já se preparem para isso, gente. Algo vai acontecer nesse sentido. No sentido assim, que as pessoas ficaram apavoradas nesse termo, a ponto de acharem que estão na grande tribulação. Mas não tem nada a ver com grande tribulação. Vocês já entendem a profecia. Vocês já entendem a palavra. Ok? Nisso eu sinto Deus até... Antes disso, olha que loucura. Antes desse, eu tô contando a visão de trás pra frente, tá? Antes disso, agora aqui nós teremos que orar, tá? Porque eu comecei de trás pra frente. Nós teremos que orar. Eu via um ônibus preto, um ônibus de viagem de 2 andares, preto. Ok? Preto, um ônibus de andar. Escreve o que eu tô dizendo. Um ônibus de 2 andares, preto. Eu via... Eu e a pastora Regiane estávamos tentando entrar como se nós fôssemos entrar nesse ônibus para viajarmos para o local. Eu tô contando a visão de trás para frente. De frente para trás. Ok? Tô contando a visão. Só que quando eu entrava nesse ônibus, tinha um local que era só a entrada dele. E nós precisávamos entrar para sentar nas cadeiras. Só que quando nós entrávamos, a porta ficava estreita. A porta ficava meio que fechando. Eu tentava passar na porta e não conseguia. Ok? Eu tentava passar na porta desse ônibus e não conseguia. Ela ficava estreita do nada, assim, ó. E não tinha como uma pessoa passar pra entrar naquela porta. Aí depois eu me dei nesse sentido. Nesse contexto que essa pessoa, depois eu tava no ambiente, essa pessoa entrava,
gritando isso, e eu entendia que era no Rio. Ela falava a respeito do Rio de Janeiro. Ok? Então, nós estamos com um projeto e queremos ir para o Rio fazer batismo. Não sei se será permitido. Então, nós estamos com um projeto e queremos ir para o Rio fazer batismo. Não sei se será permitido. Ok? Para isso, nós devemos orar e nos posicionar para ver se essa é a vontade do Senhor. Não entendi para a visão se era impedimento ou se não era para mim. Ok? Então, se for para nós ir, irmãos, nós vamos centrado com o objetivo de batizar o máximo de pessoas possíveis. Ok? O máximo de pessoas possíveis. Se for para nós irmos. Se não for permissão de Deus, nós não iremos. Ok? Eu tô dizendo o que eu vi. Isso foi hoje. Não tive nem tempo de digerir direito a visão. Mas eu sinto a imediação de contar isso para vocês. Ok? Então, principalmente vocês que são do Rio, fiquem em oração. Não precisa se preocupar. Deus já tá nos mostrando. Então, ele tá no controle. Ok? Ele tá no controle. Então, fiquem em oração para nós entendermos qual que é a vontade do Senhor. Se é para nós irmos para lá ou não. Amém? Então, vocês que são do Rio, fiquem em oração. Fiquem, porque existe algo que tá para acontecer aí, não sei o que é, mas automaticamente tudo que eu digo para vocês, vocês verão nos jornais. Tudo que Deus me manda profetizar, Ele manda profetizar nesse contexto. Vocês verão nos jornais essas coisas acontecendo. Eu vejo algo estabelecido sobre o Rio de Janeiro agora. Então vocês verão essas coisas nos jornais. E isso serve como sinal de que nós somos a geração escolhida por Deus para contemplarmos um arrebatamento antes da grande tribulação. E Deus está nos preparando para isso. Ok? Então gravem o que eu estou dizendo. Rio de Janeiro. Eu vejo o Rio de Janeiro. Eu vejo uma pessoa entrando apavorada, dizendo que existe uma grande tribulação acontecendo no Rio. Ok? Eu não vi o que aconteceu, gente. Eu só vi o apavoro dessa pessoa. O que aconteceu eu não vi. Mas eu só vi isso. Rio de Janeiro. Vai acontecer algo lá que vai ser noticiado nos jornais. Então vamos ficar em intercessão e em oração, principalmente pelo Rio. Neste momento. Ok? Scout pro Rio de Janeiro só depois de amanhã. Remarcação só a partir de amanhã ou depois. A partir de amanhã. Por quê? A CCR não tem previsão da liberação da pista. Então não adianta a empresa se comprometer com vocês que vai ter um carro hora tal, fazer vocês aguardar 15 minutos. Não tem previsão de liberação. Então não tem previsão de horário aqui no Tietê. Então não adianta vocês aguardar. Tá bom? Remarcação a partir de amanhã. Nós vamos entregar a passagem de vocês. A gente vai ficar com as passagens. É só chegar no guichê, falar o nome e a gente remarca a passagem a partir de amanhã. Moça, nem com nós, nem com qualquer outro brasileiro. Pelo chão você sabe fazer. Quem comprou pelo aplicativo, se quiser reembolso do valor, diretamente com a Visa. Então eu comprei pelo aplicativo. Aí pessoal, viram, né? Então, não vamos conseguir partir pro Rio, amém? Mas é isso aí, você já entende o que está acontecendo. Olha, nós falamos agora há pouco com a Dani Brandi sobre um deslizamento de terra na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. E agora chegam imagens da rodovia Dutra neste trecho que está interditada nos dois sentidos. De acordo com a concessionária que administra a via no sentido Rio de Janeiro, o bloqueio ocorre na altura de Barra Mansa. Já no sentido São Paulo, o tráfego está interrompido na altura de Piraí. O desmoronamento foi provocado pelas chuvas intensas dos últimos dias. Um longo congestionamento se forma na pista. Há relatos de motoristas que passaram a madrugada presos no trânsito. A PRF recomenda que os condutores sigam viagem pela Rio Santos. Ainda não há previsão de liberação. Isso aí é uma notícia de interesse público, uma prestação de serviço. Se você está assistindo, sabe de alguém de São Paulo que está indo para o Rio ou do Rio que está vindo para São Paulo e deve pegar a Serra das Araras, já manda aí no grupo do Zap, ó, tá tudo parado. Olha aí uma alternativa. A alternativa que está sendo recomendada é a Rio Santos até que a pista seja liberada. Ainda não há previsão para a liberação da pista. Qualquer novidade a gente volta a atualizar vocês aí de casa. Eu tentava passar na porta desse ônibus e não conseguia.
ela ficava estreita do nada, assim, ó. E não tinha como uma pessoa passar pra entrar naquela porta. Aí depois eu me dei nesse sentido. Nesse contexto que essa pessoa, depois eu tava no ambiente, essa pessoa entrava gritando isso e eu entendia que era no Rio. Ela falava a respeito do Rio de Janeiro. Ok? Então, nós estamos com um projeto e queremos ir pro Rio fazer batismo. Não sei se será permitido. Bom, tô passando rapidinho só pra dar um recado, né, pra vocês. Carol, seja bem-vinda, Carol. Em nome de Jesus, a paz. A gente tá aqui na rodoviária, né? A gente tava com a previsão de estarmos no Rio de Janeiro agora à tarde e efetuarmos, né, o batismo até o domingo, né? Nós estávamos com o objetivo de efetuar alguns batismos lá e nós, na verdade, nós íamos pra lá também para fazer uma gravação de um convite que a gente recebeu, um podcast, né? Sejam bem-vindos, Sara, Vanessa, Maria, Sônia, sejam bem-vindos, amém? E eu tô aqui, bom, vou dar um recado rápido, mas para quem já nos acompanha, sabe que o que está acontecendo neste momento aqui, agora eu acabei de compartilhar no grupo para vocês, lá no grupo de Escatologia na Veia, que é algo muito sério, né, que está acontecendo, porque na circunstância que a gente tinha tido uma visão, agora, né, no ano passado, no Escatologia na Veia, para quem nos acompanha, quem aqui, sejam bem-vindos, amém, todos estão aí compartilhando, seja bem-vindo, Jaqueline, Vanessa, seja bem-vinda. Eu queria que todos vocês, quem aqui, comenta pra mim, quem assistiu a visão que a gente contou pra vocês a respeito do Rio de Janeiro. Quem assistiu, comenta pra mim aqui, eu vi a visão, eu assisti. Tá? Porque quem não viu vai ficar meio perdido nas coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Mas quem viu, comenta pra gente aí. Eu vi a visão do Rio de Janeiro, tá lá no nosso canal no YouTube, tá? Quem quiser depois acessa lá e veja, porque é muito importante. E agora é mais importante do que era antes, tá? Porque lá na visão, quando eu contei aquela visão para vocês, onde eu até conto a visão de trás para frente, né? Onde uma pessoa chegava em mim gritando, aquilo que estava acontecendo no Rio de Janeiro era tão sério que a pessoa chegava gritando e dizia que estava na grande tribulação, né? E eu pegava e falava para ela, não, isso não é grande tribulação. Enquanto a igreja estiver aqui, a grande tribulação não começa, né? E eu fazia essas afirmações, até meio irado com ela, tal, por entender aquilo que é profético acontecer, né? E aí, dentro desse contexto, né, eu contando a visão de trás para frente, porque no início da visão, depois que a visão dá tipo ela retrocede, né? É coisas espirituais, não tem como eu explicar isso para vocês muito bem, mas enfim. E quando isso acontecia, então nós estávamos, eu e a pastora Regiane estávamos tentando ir para o Rio de Janeiro, no ônibus, né? E quando a gente estava no ônibus, as portas do ônibus de repente se estreitavam, né? E ficava estreita e a gente não conseguia entrar, né? Ou seja, tanto que lá na visão eu falo, pessoal, não sei se nós seremos permitidos irmos para o Rio, mas se caso formos, será importante batizar o máximo de pessoas possíveis, né? Se caso consigamos ir para lá. Então nós estávamos tentando fazer isso hoje. E por incrível que pareça, aconteceu exatamente como eu vi na visão. No momento que a gente estava aí, né, no ônibus já, tudo certo, a gente estava agora encaminhando para chegar aí mais ou menos umas 5 horas no Rio de Janeiro. E aí nos veio a notícia lá de que houve alguns deslizamentos e eles cancelaram todas as viações, todos os ônibus que vão para o Rio de Janeiro estão cancelados, tá? De todas as empresas, não somente da empresa que a gente contratou, mas de todas as empresas. Para ir para o Rio de Janeiro hoje está cancelado, todo mundo, ok? Então eles falaram a partir de amanhã eles vão abrir remarcação ainda, né? Ou seja, para a gente ir agora não vai dar mais, pelo menos não agora, né? Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Se der para ir, tá travando para vocês? Se estiver travando, atualiza aí, pessoal. Vocês estão conseguindo entender ou não? Comenta pra mim, o Thiago falou que tá travando, mas vocês conseguiram entender o que eu falei até agora? Eu saio. Vamos lá, conseguiram entender o que eu falei até agora? Comentem pra mim aí. Bom, pessoal, é isso aí. Então, dentro desse contexto, né, eu peço perdão pros irmãos que nós íamos agora estarmos lá batendo. Pessoal, veja aí se voltou pra vocês. Aqui a internet deu uma bugada aqui, mas eu creio que voltou, né? Comenta pra mim se tá tudo ok pra vocês. Pois bem, o que está acontecendo, as pessoas, para você entender o que está acontecendo verdadeiramente, eu postei lá, depois eu vou fazer um compilado, eu vou fazer um corte depois dessa visão, com isso que aconteceu aqui, a gente gravou, tá? Eu gravei para vocês aqui, o pessoal da empresa avisando que não ia ter, tá? Mas ninguém vai subir para o Rio de Janeiro agora por conta das estradas, parece que houve 2 deslizamentos
Então nenhuma empresa vai subir mais, tá? As que subiram possivelmente estão paradas no meio do caminho. Então eles não tá indo mais nenhum ônibus subindo para o Rio de Janeiro. Amém? Então assim, infelizmente nós não vamos conseguir estar agora. Por isso que nós sempre alertamos e dizemos, enquanto você tiver oportunidade, aproveite. Entendeu? Aproveita na questão do batismo, do arrependimento, porque as coisas realmente estão sérias. Então assim, a sugestão que eu deixo agora para vocês é, de acordo com aquilo que a gente viu, orem pelo Rio de Janeiro. O foco neste momento seria esse. Amém? Oração pelo Rio de Janeiro, porque as coisas estão acontecendo conforme nós vimos, né? Porque nós tentamos ainda em oração, né? Porque nós somos sedentos por almas, né? Por resgatar almas e tudo mais. Então, por mais que o Senhor tinha nos mostrado que isso aconteceria, a gente sempre vai em oração buscando, né, para Deus que dê livramento e que as pessoas tenham oportunidade de arrependimento. Vocês mesmos estão contemplando tudo que está acontecendo na Turquia, um exemplo, na Síria lá, né? E está chegando, se não já chegou, estava chegando a 20 mil pessoas, né, naquela catástrofe que aconteceu ali, que também havíamos profetizado, e isso aconteceu numa escala grandiosa, e essas pessoas, possivelmente nem todas elas tiveram encontro com Cristo, ou aceitaram a Jesus. Por isso que chegou o momento de nós pregarmos e proclamarmos com esses sinais a volta de Jesus, e para que as pessoas se preparem para o avivamento e para o arrebatamento da igreja. Então assim, é muito sério o que está acontecendo, tá? Então o que eu sugiro é, você que não está entendendo o que está acontecendo, busque no nosso canal, no Escatologia na Veia, busque no Escatologia na Veia lá, a visão do Rio de Janeiro, ok? Estávamos tentando ir para lá agora, né? Porque nós tínhamos algo marcado lá, íamos tentar fazer alguns batismos, né? Tudo marcado, nossa irmã podcast, nossa irmã Jane já ia nos receber lá também no sábado também, no caso amanhã, né? Porque nós estávamos para hoje lá, ficávamos hospedados no hotel, depois no sábado iríamos para casa dela para marcarmos o batismo. Nós estávamos nos organizando para tentar aproveitar esse momento para fazer o batismo, né? Mas já deixamos o pessoal ciente, porque nós tínhamos até com o hotel, nós deixamos lá o pessoal ciente de que nós poderíamos cancelar depois, né? Se caso acontecesse algum imprevisto, porque nós esperávamos que poderia acontecer um imprevisto, né? Com isso que está acontecendo agora, tá? Então, para quem está no Escatologia na Veia, eu já postei o vídeo lá, o pessoal já viu, que o pessoal informando que não tem, ninguém vai para o Rio de Janeiro agora. Então, aquilo que nós devemos fazer nesse momento é orar, de fato, somente orar pelo Rio. Amém? A nossa parte a gente tentou fazer, né? Íamos para aí, de fato, mas infelizmente não deu certo. Amém? Então, eu peço perdão para aqueles que iam se batizar e não conseguiram, né? Aqueles que tiverem ainda oportunidade de ir para alguma igreja efetuar o batismo, não fiquem esperando por mim, porque eu não sei quando que a gente vai conseguir para ir. Amém? Então, em breve, se Deus permitir, estaremos no Rio. Amém? Mas não sabemos quando agora. Amém? Deixa eu ver aqui, o Júnior tá falando aí, pastor, volta pro YouTube, falta pouco tempo pra volta de Deus. Então, até a nossa ausência no YouTube, tudo isso é propósito, tá? Muitos não entendem, tá? Mas até isso é propósito, ok? Em breve nós vamos voltar, pode ficar sossegado. Conforme os cumprimentos proféticos vão acontecendo, em breve nós vamos retornar pro YouTube, mas ainda não, ainda temos que aguardar um pouquinho, ok? Enquanto isso, aquilo que é importante eu passo para vocês no Rumble ou passo no nosso Telegram do Escatologia na Veia ou aqui mesmo no Instagram, tá? Mas por enquanto o YouTube é para nós, de fato, estamos postando somente cortes de cumprimento profético, ok? Bom, é isso aí que eu queria dar esse recado para vocês. Então, a partir de agora, oração total pelo Rio, algo muito sério está para acontecer lá, amém? Então, oremos. Sugestão mais uma vez, assistam no nosso canal Escatologia na Veia o vídeo, né, da visão do Rio de Janeiro, ok? E quem é do Rio, por favor, tomem cuidado, amém? Por favor, tomem cuidado. E eu falo de coração, porque o que eu vejo, gente, vocês não têm noção, as coisas que eu vejo acontecendo, amém? Mas é um momento que nós vemos, de fato, Deus falando com a gente com tantos detalhes que, de fato, o avivamento também está muito próximo, né? Então, por isso que eu sempre afirmo para vocês, muitos podem não entender muitas coisas que está acontecendo no momento, muitas coisas que o Senhor falou conosco, ainda não é tempo de falar. A única coisa que nós podemos dizer é que Deus está no controle de tudo. Amém? Aleluia. Quero agradecer a todos que estão aí com a gente. Aleluia. Para quem está chegando agora, nós estaríamos no Rio agora, mas aconteceu exatamente aquilo que Deus nos mostrou na visão. Amém? Bom, estamos indo para casa então agora, né? Possivelmente tem que agora
pra casa da minha sogra buscar as crianças. Nós mobilizamos todas, deixamos as crianças com a minha sogra. Agora vamos ter que ir lá buscar eles, né? Pra depois, mais tarde, tentar ir pra casa mais tarde. Então é isso aí, pessoal, tá? Infelizmente não deu, mas conselho que eu dou agora, assistam um vídeo lá no YouTube da Visão do Rio de Janeiro e oração total pelo Rio a partir deste momento. Amém? Bom, esse era o recado que eu tinha para dar. Deus abençoe a todos. Então, infelizmente, o batismo no Rio está cancelado, tá? Por enquanto. Amém? Bom, Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, a gente entra aqui de volta para falar com vocês. Até mais tarde. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Maranata, fui. Então, nós estamos com um projeto e queremos ir para o Rio fazer batismo. Não sei se será permitido.